maioria dos artistas, eu comecei a desenhar desde criança, desde que eu me entendia por gente. Eu acho que eu comecei a desenhar antes de aprender a escrever, enfim. E na escola, na época eu estudava no Positivo, nós tínhamos uma professora de educação artística que era fantástica, e ela era colega da minha mãe, e ela chegou para minha mãe e falou assim: Tereza, tem que colocar essa menina na aula, e a melhor pessoa que você pode colocar é com a Letícia Marques. E na época a Letícia, ela não pegava iniciante mais, ela só dava aula para o pessoal que já estava há muito tempo no caminho, né? Eu esperei 1 ano, abri uma vaga no ateliê dela e fiquei 8 anos com ela. Então, quando eu entrei no ateliê, para mim, eu ia desenhar igual Michelangelo. Mas eu descobri que não, eu descobri a arte abstrata. Meus trabalhos meus desenhos, eram nem trabalhos, eram desenhos, eram figurativos, todos se transformaram em pinturas abstratas. E foi lá que eu descobri o que era a pintura mesmo, qual era o processo. Vai daí, foi em 1986, eu fiquei no ateliê até 1993, e no começo de 93, eu e a Mira Benvenuto, que também estudava comigo no ateliê da Letícia, filha do grande maestro Benvenuto, né? Eu e a Mira resolvemos abrir um ateliê como o pessoal fazia em São Paulo. Reunia-se artistas, abria o mesmo espaço e ali o pessoal dava aula. Tudo bem. Eu e a Mira, a gente abriu a oficina de arte contemporânea com a cara e com a coragem. Imaginem 2 meninas, nós éramos meninas, meninas, a gente tinha o quê? 20 anos, mas 20 anos naquela época. A gente procurou durante uma semana um lugar que tivesse uma sala igual para mim, uma sala para ela, uma sala para mim, que fossem parecidas, um lugar para dar aula e que a gente pudesse guardar o acervo. E nisso, o maestro chegou pra gente e falou: olha, tem um lugar fantástico para vocês, em cima da farmácia central. Quando eu e a Mira subimos a escada, essa escada é muito importante pra gente, é uma coisa muito louca, assim. Quando nós subimos a escada ali da farmácia, a gente abriu, o espaço era exatamente o que a gente queria. Exatamente. E na época, eu lembro que o aluguel era o quê? Seria o quê? R$300 hoje. Eu falei assim, nossa, é aqui mesmo. Uma das coisas importantes do ateliê foi que eu e a Mira, nós queríamos pegar e, como uma forma de agradecer ao universo que o trabalho estava fluindo e que a gente tinha achado o nosso espaço, fazer um trabalho voluntário. E a gente foi para a União da Vitória. Na época, a União da Vitória era um bairro muito recém-formado. Infelizmente, muitas pessoas que moravam em sítios vinham para a cidade, muita família boa, muita família bacana, morava embaixo de lona. Então era bem precário. Pra vocês terem ideia, o ônibus não entrava quando chovia. E tinha um tanto quanto de violência lá também, infelizmente. E eu e a Mira começamos lá, como voluntários. Quando eu resolvi ir para Nova York, gente, eu não tinha nada. Eu não tinha hotel pronto, eu não tinha agente de turismo, eu não tinha nada. Minha família e meus amigos, o pessoal falava assim, não vai, você tá louca, o que você vai fazer lá? Não vai, é perigoso, vende a passagem. Só que a passagem foi o primeiro ano que eles deram ajuda de custo para o artista e a passagem era intransferível. Não podia vender porque os artistas não podiam viajar. Eu falei, não, eu vou. Quando eu subi no avião para ir para Nova York, os anjos começaram a agir. Sentei do lado de um senhor canadense que falava espanhol, conseguia se comunicar muito bem em português, e ele foi me explicando exatamente o que eu tinha que fazer para me mexer na cidade, porque eu fiquei em Manhattan. Quando eu desci do aeroporto, todo mundo falando inglês, eu parei na porta e falei assim, e agora? Para onde que eu vou? Quando eu fiz a pergunta para onde eu vou, surgiu uma brasileira
estilista, da minha idade. Ele olhou pra mim, você é do Brasil? Sou. Eu vou pegar o táxi pra eu não querer ir sozinha. Você quer rachar o táxi comigo? Quero. O táxi me deixou na porta do albergue da juventude, que hoje em dia a gente chama de hostel, né? Aquela casa de tijolinho vermelho como nos filmes, em plena Manhattan. Uma quadra da Broadway. Cheguei lá e aí? Nem perguntei, como é que eu vou fazer? Todo mundo falando inglês, a única palavra que eu sabia, I don't speak English. Aí elas começaram a conversar e eu meio que entendi, assim, né? Aí falaram assim, vamos... Ela falou em inglês, chama o Rafael. E ela não falou o nome dele como Ralph, não falou em inglês, falou Rafael. De repente, quando eu vejo no fundo do corredor, vem um senhor negro, alto, cheio de rastafari, sério, começou a falar em espanhol comigo. Esse senhor, ele me ajudou tanto. Eu fiquei 12 dias em Nova York. Ele me ensinou a falar no telefone. Eu entendi, eu estava começando a falar inglês por estar lá. E aí começou os anjos. Aí eu comecei a me tocar. Tudo que eu pensava naquele momento, eu não tive um minuto de desespero. Todas as coisas começaram a fluir de tal forma, mas de tal forma, eu falava, gente, não é possível. Em Nova York inteira tem anjos. Tem no Central Park tem um enorme chafariz de anjo. Eu comecei a enxergar anjos aonde eu ia. Nos prédios tinha quadros de anjo, um mural de anjo. Em todo momento que eu olhava tinha uma asa de anjo. Isso foram assim os 12 dias que eu fiquei lá. Era uma coisa impressionante. Eu não me sentia sozinha. Voltei para o Brasil. Falei, eu já sei o que eu vou pintar. Abri o ateliê com a Mira em 93. Foi logo depois. Fiz uma individual no Banestado em 92. Fiz outra individual em 92. Em 93 abri o ateliê com a Mira e falei, agora eu sei o que eu vou pintar. Eu vou voltar nos anjos. Porque eu tenho uma ligação com os anjos desde que eu era criança. Eu vou pintar os anjos. Eu achei que fosse pintar os anjos durante alguns meses. Eu pintei os anjos durante 4 anos. E os anjos fazem parte da minha vida sempre. Então, aquele trabalho no museu, na verdade, eu fiquei com poucas obras dos anjos. Na época, o museu ia ser aberto. E pediram para os artistas se eles podiam doar uma obra. Eu doei aquela obra, que eu acho muito significativa do meu trabalho, mas também aquela coisa. Quando a obra sai de você, não é mais minha. Tá aqui, tudo bem, tá assinado, mas não é mais minha, é para quem enxerga. Aquele quadro do museu é o que eu sou hoje, não é o que eu fui lá atrás. Ele está muito mais à frente. As obras que estão nessa exposição estão muito mais à frente de mim, porque a gente nem sempre entende o que está colocando. A gente não entende. Por isso que a arte transcende.